Bom dia a todos, um feliz sábado. Sejam bem-vindos à casa de Deus. As nossas visitas, se sintam à vontade, abençoadas. Esse é o lugar para estarmos nesse sábado. E eu quero dar boas-vindas em nome do Ministério da Mulher e dizer que hoje nós estamos na luta contra o Quebrando o Silêncio. O Quebrando o Silêncio desse ano fala sobre a violência psicológica, né? Às vezes a gente nem se dá conta, mas existe sim a violência psicológica e é muito forte. E nós vamos ter hoje um pregador maravilhoso que vai falar para nós sobre essa violência psicológica, que é o nosso irmão Joel Teixeira. E damos boas-vindas a vocês, então, fiquem à vontade e que o nosso Deus abençoe a todos. Bom dia, igreja. Prazer estarmos na casa de Deus. Eu vou confessar para vocês que eu tenho medo de altura. Não sou muito fã da altura. Eu gosto de locais firmes. Aqui eu me sinto muito bem. Quando a gente está andando de avião, eu sossego só com uns 2 draminhos assim para dar uma acalmada. Esses locais, o coral vai fazer um passeio no Beto Carreiro, alguém vai ter que ficar sentadinho lá embaixo para filmar, para tirar foto. Esse sou eu. A gente tem muito medo, né, de muitas coisas. A gente vive num mundo de insegurança. Mas uma certeza nós temos: que Jesus morreu por nós e nos dá salvação a cada dia. Só depende da gente aceitar e viver isso a cada dia. É isso que nos dá confiança, é isso que nos dá segurança. A música que nós vamos cantar agora, a primeira frase já reflete tudo isso. Ela diz assim: que segurança sou de Jesus. Convido você que cante conosco este hino. Vamos louvar o nome dele neste momento. Vamos cantar? Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto bênçãos da luz, sei que herdeiro sou de meu Deus, Ele me leva à glória dos céus. Cante conosco. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma,
no sumiço, sempre ao bem. Cintos em levos puros do além, anjos descendo, trazendo alvor, ecos da graça, bênçãos do amor. Quero ouvir vocês. Canta minha alma, canta o Senhor. Sempre vivendo em seu grande amor, Me regozijo. me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz. Quanta bondade. Quanta bondade tem meu Jesus. Cante. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Amém? Nós cantamos uma música que há muitos anos já está no nosso cenário. Agora, a segunda música, nós vamos cantar uma música que acabou de entrar no inário. O Poder do Amor. Convido a todos que fiquem em pé e vamos cantar este hino. Vamos cantar? Venho a ti, Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Confesse a Ele. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim faz se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão. Espírito de Deus, com poder no amor. Abre os olhos meus. Abra os olhos meus, Quero ver. quero ver o teu olhar, mostra o teu amor. É uma súplica. Vem viver em mim. Renova o meu pensar todo dia. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer. Cada dia. Cada dia
Espírito de Deus, com poder do amor. Cante comigo. Jesus, teu amor me envolve. Quero estar? Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com poder do amor, planando na amplidão do Espírito de Deus, com poder do amor. Amém? Isaías 51, versículo 3, nós lemos o seguinte: Eu, o Senhor, terei compaixão de Jerusalém e de todas as suas casas que estão em ruínas. Eu farei com que as suas terras secas virem um jardim, como o jardim que plantei lá na região do Éden. Ali haverá alegria e felicidade, haverá música e cânticos de louvor a mim. Agora não somos capazes de ver, mas a promessa de Deus é de que Ele transformará os desertos da nossa vida em jardins floridos. A promessa de Deus é que Ele trará um cântico novo ao nosso coração, um cântico de louvor. A promessa de Deus é que Ele trará felicidade para toda a eternidade. Esse é o momento da oração, um momento de devoção, um momento de entrega. Eu quero que você, agarrado nesta promessa, possa nesse momento, se for do seu desejo, vir até a frente e trazer um pedido especial, prioritário, trazer o seu coração, trazer a sua entrega a Deus, para que as suas promessas possam começar a acontecer na sua vida no dia de hoje. Vamos orar? Pai querido que estás nos céus, nesse momento, ó Pai, estamos conversando contigo de uma maneira especial, levando a Ti, ó Pai, alguns pedidos prioritários. Entendemos, ó Pai, que o Senhor tem um plano de bênção para a vida de cada um de nós. Entendemos, ó Pai, que por pior que seja a nossa situação, por pior que seja o desafio, o deserto apresentado em nossa vida, a sua promessa é que o Senhor instalará um jardim florido, o Senhor trará alegria, o Senhor trará um cântico de louvor ao nosso coração. Queremos, ó Pai, agarrar essa promessa agora. Queremos entender, ó Pai, que o Senhor está falando para nós. Queremos entender, ó Pai, que o Senhor conhece o íntimo do nosso coração. Queremos, humildemente, suplicar por misericórdia, suplicar por perdão, suplicar por libertação. Querido Deus, queremos experimentar estas bênçãos. Queremos viver já entendendo que estamos no caminho do céu. Mas para isso, ó Pai, precisamos do Teu abraço forte. Precisamos da Tua companhia. Precisamos, ó Pai, do Teu Espírito em nossas vidas. Querido Deus, nos abençoe
nos guarde e nos proteja até a eternidade. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. De vida deles. Seu pai costumava dizer: se as coisas melhorassem, nós promoveríamos a obra de Deus. E esses são os tesouros que temos, porque não levamos nada além de almas para o céu. Então, vamos investir nas almas. Certa vez, quando estavam construindo uma igreja, o pai de Pavel voltou para casa com $25.000 depois de colocar um telhado em uma nova escola. Quando perguntado sobre quanto eles deveriam devolver a Deus, o pai dele disse: dê tudo. Então sua esposa respondeu: vamos separar 2.000 para casa, para emergências. Ele concordou e disse: ok, separe 10% e dê 90%. Algumas vezes ele dava metade, dependendo da necessidade do trabalho de Deus. Não nas suas necessidades. Ele sempre dizia: quem nos deu este dinheiro? Quem nos deu saúde? Ele vai nos dar mais novamente. Dê tudo, dê para a igreja. A família escutava estas declarações repetidamente, até que ficou tão enraizado na mentalidade deles que até seus filhos se sentiam na responsabilidade de fazer o mesmo. Viver de maneira simples e dar abertamente é algo que vem de cima e deveria ser encorajado até nos primeiros anos de uma criança. Isto protegeria as crianças de muitas armadilhas materialistas e consumistas. Você pode dar a eles uma pequena mesada regular, por exemplo, e ensiná-los a colocar Deus em primeiro lugar, devolvendo o dízimo e o pacto, oferta regular, sistemática e percentual, antes de pagar qualquer outra despesa. De acordo com Jesus, onde seus filhos colocarem seu tesouro, ali também estará o seu coração. Ao adorar a Deus com seu dízimo e o seu pacto, ore por um coração humilde que é contente com uma vida simples e satisfeita a servir a Ele. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor através dos dízimos e das ofertas. E desejo que Deus os abençoe ricamente. Enquanto os diáconos e as diaconisas passam as salvas, vamos cantar entrega. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-Te por onde for.
quero pra sempre servir-te por onde for. Vamos apresentar a nossa oferta e os dízimos ao Senhor. Incline sua fronte e vamos orar. Senhor, nosso Deus, está aqui, Senhor, uma parte do muito que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai. Todos aqui estão gratos, porque o Senhor nos dá saúde, o Senhor nos sustenta, o Senhor não deixa faltar nada. E estamos mais um sábado na Tua presença, e logo, logo estaremos diante de Ti aí no céu. Obrigado por este sonho, por essa promessa também. Que esses dízimos, que estas ofertas cumpram o seu papel, em primeiro lugar no nosso coração, para que nunca, Senhor, cobicemos aquilo que não é nosso, e para que a gente saiba distribuir não somente dinheiro, mas também esperança. Oramos em nome de Jesus. Amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Bom dia. Cruzes, o que está acontecendo? Vamos perguntar de novo. Bom dia? Ah, agora ficou lindo. Olha que igreja especial que nós temos, né? Quanta criança linda. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Vocês já ouviram uma frase que diz assim, ó: a grama do vizinho é sempre mais verde? O que será que isso significa? Será que as coisas do outro é sempre melhor que a nossa? Sabe, isso aconteceu com o povo de Israel há muito tempo atrás. O povo de Israel era liderado por Samuel. Samuel era um homem muito especial. Vocês conhecem a história de Samuel? Ele foi desejado por sua mãe. Ele era muito inteligente, obediente. Ele andava com o Senhor. E o povo de Israel, quando precisava de alguma orientação, ia até ele. E Samuel, sabe o que fazia? Falava com o Senhor. E o Senhor dizia o que o povo deveria fazer. E estava tudo muito bem, quando de repente, sabe o que aconteceu? O povo de Israel começou a observar outras nações, outros povos, e começaram a perceber que eles tinham um rei e eles não. Mas ter um rei pode ser muito legal. Acho que ter um rei é mais bacana, não é? Porque ele tem lá a roupa dele, ele pode governar de uma maneira diferente. Samuel, nós queremos um rei. Samuel ouviu aquilo e ele ficou tão triste, e foi falar com o Senhor. E o Senhor explicou para Samuel: Samuel, não precisa ficar triste, porque o povo não está triste com você. O povo está triste comigo. Eles não querem mais que você seja meu porta-voz. Mas Deus, Ele respeita a vontade de todas as pessoas. E sabe o que ele fez?
ele permitiu um rei. Sabe? Foi um homem muito importante. O rei Saul foi escolhido. Ele era um homem alto, forte, muito bonito. Por onde ele passava, olha só, todo mundo enxergava ele. Ele era muito respeitado naquele tempo. Uau! Então, Saul começou a governar e o povo gostou. Estamos igual às outras nações. É muito bacana ter um rei. E então, um dia, aconteceu que o rei Saul, que era assim, ó, iluminado, porque ele andava com o Senhor, começou a apagar. Ou seja, começou a se afastar do Senhor. E começou a exigir coisas terríveis para o povo. E o povo começou a ficar apavorado. Eu acho que eu fiz uma péssima escolha. Eu não deveria ter pedido um rei. Mas as consequências vão ficar. Por isso o povo precisou ficar com o rei para sempre agora, né? Sabe? Nós também podemos cair em tentação, numa tentação de querer escolher a grama do vizinho. Ou seja, a forma que ele se veste, eu posso querer me vestir. A forma como ele come, eu posso querer comer o que ele come. A forma que ele fala com as pessoas. Mas se nós estivermos iluminados com Jesus, ele vai nos dar forças e vai nos manter longe das tentações. Vamos orar ao Senhor e agradecer, porque Ele tem nos dado forças e que Ele possa renová-la cada dia. Querido Deus, obrigada, Senhor, pelos Teus cuidados e pela linda história que nos deu. Que possamos ser fortes e corajosos e que possamos sempre ter Jesus ao nosso lado. Em Teu nome, amém. Vamos pegar agora os desenhos e sentar com o pai e com a mãe. Para não ficar muito na frente da caixa para não dar microfonia. Tremo
bom dia novamente para quem eu não dei bom dia. Eu tenho um recado para dar para vocês, que a partir do próximo sábado nós teremos apenas um culto, que começa às 8h45, seguido depois da escola sabatina. É um experimento que vamos fazer por um mês, para ver se nós trouxemos os irmãos mais juntos. Para quem está acostumado a participar do culto às 8 da manhã, vir cedo na igreja, teremos a escola sabatina ali atrás, na sala 8, no auditório, às 8 horas. Então, quem gosta de estar na igreja cedo vai ter essa escola sabatina às 8 horas. Não esqueçam também de avisar quem não está aqui, que vocês conhecem, que próximo sábado, então, o nosso culto começa às 8h45. Teremos apenas um culto. Hoje também à tarde nós vamos ter o projeto Quebrando o Silêncio lá no Parcão. Vai ser um projeto grandioso, tá? Vai ter feira de saúde, vai ter o nosso amiguinho, vai ter o Coral Jovem de Novo Hamburgo e também aqui da Igreja Central e também da Igreja de Canudos, né? Da Escola de Canudos, isso. Obrigada pela informação. E nós vamos ter lá também a participação, né, de todos os membros da igreja. Espero contar com vocês. Então, a partir da 1 da tarde até as 5 da tarde, a programação então é lá no Parcão. Contamos com vocês para nos ajudar a distribuir então todo o material que a igreja tem lá para as pessoas que lá estarão. E eu quero convidar agora o Dr. Joel, ele é professor de pós-graduação em terapia familiar na Faculdade Adventista. Então, hoje vocês estão em boas mãos. Que Deus te abençoe, Joel. Meu cordial bom dia a todos. Que Deus abençoe vocês, todos nós, nossos familiares, nesse sábado. Como vocês já viram, hoje é um sábado especial do projeto Quebrando o Silêncio. Porém, antes, Noriel me pediu que eu colocasse, que avisasse, né, esse projeto. Na segunda-feira, no Espaço Vida e Saúde, que fica na Igreja da Pátria Nova, vai iniciar mais um projeto dos 5 dias para ser livre, que é como deixar de fumar. Esse projeto já é uma tradição muito grande aqui na igreja, encabeçado pelo Noriel e sua equipe, e tem ajudado muitas pessoas a se libertar do vício do fumo. Se você tem um amigo que é fumante, na saída tem esse convite, e ele pede que vocês convidem pessoas para participar desse projeto. Como se libertar do cigarro e viver com mais saúde, né? Todos nós sabemos que o fumo causa grandes prejuízos na saúde e para todo mundo, na sociedade, né? Então, na saída tem esse convite para participarem. Ok, na revista Quebrando o Silêncio, que vocês vão receber na saída, ela tem vários artigos sobre a violência psicológica, que na realidade é a tônica, o tema central do projeto Quebrando o Silêncio esse ano. Ao olhar a revista, eu vi vários temas importantes, porém o centro das narrativas aqui da revista, ela é a família equilibrada, né? Porque muitas das questões de violência psicológica, ele ocorre no ambiente intrafamiliar. E esse é um ambiente, é ali onde a criança desenvolve sua autoestima, é ali onde nós vamos levar referências para o resto da nossa vida. A família é um molde, né?
e uma família equilibrada, sem atos de violência, inclusive a violência verbal, ela vai dar saúde e autoestima a todos os membros da família. E eu não vou ter tempo, talvez, de falar sobre a comunicação não violenta. Existe um autor americano chamado Rosenberg, que ele propôs a comunicação não violenta, e aqui na revista também tem, e é um tema que a gente usa na universidade também, que são os passos da comunicação não violenta. Porque a violência, ela começa numa tentativa das pessoas se comunicar. E quando as pessoas não conseguem se comunicar de maneira assertiva, elas poderão enfrentar violência verbal, que muitas vezes leva à violência, psicológica e muitas vezes até à violência física. E aqui na revista tem, aprenda a se comunicar sem violência. Isso é muito importante, porque o discordar dentro de uma família, o discordar de ideias dentro do casamento é natural e é bem-vindo, porque o casamento é uma relação de dois indivíduos diferentes. Porém, nós passamos muitas vezes uma vida inteira dentro do casamento com a fantasia de que o outro fique igual a nós. Isso é fantasioso. Tem um autor, tem um amigo que fala sempre: se os dois do casamento forem iguais, um é dispensável. Então, a nossa fantasia de que o outro seja igual a gente, isso é fantasia, gente. Nós precisamos somar as boas diferenças para ir além. Se fosse igual, não conseguiriam ir além. E, para isso, nós precisamos saber administrar as nossas questões, os nossos problemas. Vamos à Bíblia, abra sua Bíblia em Gênesis. Eu, como professor universitário, eu acompanho meus alunos na pós-graduação no TCC, tão temido trabalho de conclusão de curso. E uma das primeiras coisas que eu olho quando me mandam um TCC, eu vou nas referências bibliográficas para ver se elas condizem com as narrativas que o aluno se propôs e dentro do nosso eixo temático, da nossa vertente teórica, que, no caso, lá na universidade, é a terapia familiar sistêmica e terapia de casais. Então, até no começo desse mês, eu dei uma aula sobre como usar a epistemologia correta. O que é a epistemologia? É a linha de pensamento que se vai construindo quando se quer debater, escrever e refletir sobre uma temática. E aqui na igreja, a epistemologia correta, aqui nesse lugar, é esse livro sagrado. O que passar disso não está correto. Se bem que nós, muitas vezes, trazemos autores que corroboram com o que a palavra de Deus fala. E aí nós podemos citar. Talvez eu cite alguma coisa nesse sentido, mas, a princípio, o objetivo era fazer um sermão. Eu tenho algumas dificuldades em fazer sermão, porque eu sou professor e palestrante. E um outro dia, numa igreja, eu fui convidado a fazer um sermão, mesmo que fosse de família. E eu pensei assim, eu vou me policiar, que eu vou usar só a Bíblia, e eu vou. E eu fiz. E aí, na saída, a primeira irmã que me cumprimentou, ela disse, muito obrigado pela brilhante palestra. Aí eu fiquei extremamente frustrado, e mesmo que na infância eu tivesse o sonho de ser um pastor, isso não aconteceu e acho que não vai acontecer assim. Então, como nós vamos usar a nossa epistemologia correta, que é a palavra de Deus, eu gostaria de trazer uma reflexão nessa manhã baseada na palavra de Deus. Nós vamos falar sobre o tema família, porém, quando nós queremos trazer uma narrativa, o correto é a gente
avaliar a bibliografia que a gente vai usar. E aqui é a palavra de Deus. E é interessante notar, você abrindo tua Bíblia, Gênesis 1 e Gênesis 2, são 2 capítulos apenas. Agora você vai abrir lá em Apocalipse, 21 e 22. E o que nós gostaríamos de trazer para tentar entender a problemática do ser humano é o que da Bíblia traz sobre um mundo perfeito, sem pecado. E o que da Bíblia traz, a narrativa bíblica traz, é o ser humano vivendo embaixo da égide do pecado. E aí a gente se surpreende quando a gente vai fazer essa análise, descobrimos que em Gênesis, apenas os 2 primeiros capítulos, eles trazem a narrativa do mundo perfeito sem pecado. E lá em Apocalipse, apenas os 2 últimos capítulos, eles trazem a narrativa de um mundo restaurado sem pecado. Então, nós temos apenas 4 capítulos da Bíblia que escrevem sobre esse mundo. Por que será que Deus não orientou os escritores, inspirados pelo Espírito Santo, que cremos que escreveram a Bíblia, a escreverem mais sobre esse mundo perfeito? Particularmente, eu gostaria de entender mais como era o mundo antes do pecado, como no casamento de Adão e Eva eles se relacionavam lá no Éden, né? Como vão ser os relacionamentos na nova terra. Mas a gente não tem tanto escrito para isso. Porém, como as nossas reflexões vão girar em torno da família, nós precisamos de entender que tipo de família Deus orientou que nós vivêssemos. E aí, porque na realidade, assim, uma pergunta: será que a nossa família está sendo um ambiente de crescimento ou de enlouquecimento? Até fiz um sermão outro dia lá na Igreja da Floresta e o tema era esse: família, um ambiente para crescer ou para enlouquecer? Por que muitas vezes os dilemas familiares nos levam à beira da loucura? Porque está envolvido, todas essas temáticas estão envolvidas em muito amor e muito afeto. E quando mexe com isso, mexe com os nossos sentimentos, mexe com nossas dores, mexe com as nossas questões mais profundas da alma. E aí isso muitas vezes nos dói. Então, nós precisamos saber qual era o plano de Deus para a família. Hoje, existe uma corrente muito grande da psicologia social nas universidades que diz que a sociedade, que o ambiente que forma o indivíduo. Nós, como cristãos, nós vamos na contramão disso. Nós fomos criados por Deus, nós sabemos a nossa natureza pecaminosa, nós sabemos a nossa tendência pecaminosa, mas nós precisamos lutar contra isso para que as nossas famílias sejam mais funcionais e normativas e que elas possam refletir um pouquinho o plano de Deus para a nossa vida e para a sociedade. Então, nós, como cristãos, vamos um pouco na contramão disso. Ora, se a Bíblia fala que o cristão é o sal da terra, ele precisa se misturar à massa para deixar o seu sabor. O crente não pode perder o seu sabor ao se misturar com a massa. E quando nós falamos de família, nós precisamos de entender o que a Bíblia fala sobre isso. O capítulo 1 de Gênesis, no versículo 27, diz: criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a
ela. Aqui Deus, então, coloca o protótipo de família. Quando fala em fecundidade, ele fala em nascimentos de filhos. E aqui Deus criou apenas 2 gêneros, homem e mulher. A Igreja Adventista tem um grande privilégio de ter escolas adventistas. Eu tenho um grande apreço pela educação adventista. E vocês podem notar, eu acompanho muito essa parte da educação adventista, e vocês podem notar, aqueles que acompanham, o grande crescimento e impulsionamento da educação adventista de norte a sul do Brasil e em outros países também. A rede de educação adventista, hoje, ela é a maior rede integrada de educação do mundo. A gente sabe que existe, por exemplo, a Igreja Católica e outras denominações, mas elas não são integradas. Então, a educação adventista, corrige-me se eu estiver errado, tem, parece que em torno de 5 milhões de alunos, coisa assim, no mundo inteiro. É isso? Então, falei certo. 5 milhões de alunos aprendendo a ideologia da criação e não da evolução. Então, o plano de Deus para as pessoas foi que as pessoas vivessem dentro desse projeto. E é interessante, bem contrário à ideologia dos gêneros que hoje permeia pela sociedade, Deus criou apenas homem e mulher. Deus poderia ter criado um grupo de pessoas e dito para eles assim, ó, o dia que vocês quiserem, vocês vão escolher se vocês querem ser homem ou mulher. Mas Deus não fez isso, ele criou homem e criou mulher. E é aí que a família cristã tem que se pautar. Então, Deus criou, ali no capítulo 2 de Gênesis, fala que Deus, então, ele concluiu a criação, e ele viu que era tudo muito bom e perfeito, tinha criado Adão, e Adão estava ali, deu o nome aos animais, e ele estava sozinho, e ele sentiu a necessidade de ter alguém, porque a partir do momento em que Deus falou assim, ó, disse mais o Senhor Deus, no capítulo 18, no versículo 18 de Gênesis 2, Deus falou assim, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A partir do momento em que Deus colocou no nosso DNA a necessidade de ter outra pessoa junto, Deus colocou o sentimento de se juntar, homem e mulher, e formar, então, uma família. E agora, quando Deus vai criar Eva, ele já começa dando uma lição muito importante, que se for aprendida pelo cristão, vai evitar muitos conflitos familiares e no casamento. Então, o Senhor Deus fez, lá no versículo 21 do capítulo 2, diz, então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Hoje nós temos o conhecimento do DNA, e a gente sabe se arrancar um fio do meu cabelo, vai ter ali o meu DNA, se tirar um pedaço da unha do meu pé, vai ter o DNA. E aí eu pergunto, Deus, hoje a gente tem esse entendimento, mas Deus poderia ou não poderia? Ele não estava ligado ao DNA, porque ele nos formou do pó da terra, porém, Deus poderia ou não poderia ter criado Eva a partir de um fio de cabelo de Adão? E ele não criou. Ele poderia ter criado Eva a partir de um pedaço da unha do pé de Adão, e ele não criou. E aqui ele quis dar a primeira lição, ele criou da costela. A costela está mais ou menos na metade do corpo, e quando um jovem casal se abraça, é costela com costela. Não aperte muito nos idosos, agora eu estou entendendo de coisa de idoso, que eu entrei para a terceira idade, então estou estudando até o Estatuto do Idoso, para saber meus direitos, né? Então,
Eu fui dar um abraço alguns anos atrás na minha mãe, apertei muito na costela dela e fraturou a costela da velhinha. Então, costela com costela só não apertem demais, gente. O que Deus estava querendo dizer ao criar Eva da costela de Adão? Ele estava querendo dizer que o que todas as pesquisas dessa área da terapia de família, da nossa abordagem sistêmica, dizem que em casamentos onde o poder é dividido, onde não tem um que seja autoritário e o outro submisso, são casamentos mais felizes, e nessas famílias existe menos conflitos e as pessoas se entendem melhor, tanto na família quanto no casamento. Por que nós focamos muito no casamento? Porque quando o casamento é um casamento funcional, quando os pais se entendem, os filhos vivem de maneira mais leve e tranquila. E quando existe conflito conjugal, uma das primeiras coisas nesta guerra, e a gente que atende família vê muito disso, são as alianças. São filhos aliançados com uma mãe que se aliança com um filho ou uma filha, um pai que se aliança com outro. E falando de alianças, se nós tivéssemos que trazer um protótipo de casamento, talvez não perfeito, mas um casamento dentro dos padrões que se apregoava na época, nós vamos ver o casamento de Isaac e Jacó. Eles casaram no cartório, na igreja, com véu e grinalda, deram a festa, tudo como manda o figurino, adaptado para aquela época, sendo que Isaac não escolheu Rebeca. Foi o seu pai que mandou o servo escolher uma esposa para ele. Mas estava tudo certo dentro do contexto daquela cultura. E a Bíblia diz que Isaac amou Rebeca. Mas esse amor não foi suficiente, porque atrás desse casamento haviam outras famílias. Haviam famílias de pessoas desonestas, havia família de pessoas que tiveram muitos problemas. Infelizmente, o pecado nos contamina com essas heranças malditas que nós trazemos da primeira, segunda, terceira, quarta e até quinta geração. E hoje os estudos demonstram que se numa geração existe um problema, se esse problema é repetido na segunda geração, é possível que na terceira geração, replicando o mesmo problema relacional, possa desenvolver em algum membro da família uma doença psíquica. Tá? Então, para nós entendermos muitas vezes, e alguns dizem assim, não, o crente não pode ter nenhuma doença psíquica. Ir no psiquiatra, tomar um remédio, ir no psicólogo e fazer terapia, isso é quando a fé acabou. Não, a fé é um grande aliado para o entendimento das emoções e das relações. Porém, nós não podemos ter esse preconceito, porque você não nasceu de um pai e de uma mãe perfeito, porque eles tinham o mesmo vírus que eu tenho, que vocês têm, que é o vírus do pecado, e é por isso que as nossas famílias têm problemas, e não existe nenhuma família sem nenhum problema ou sem nenhum dilema. Entendem? Que muitas vezes nós replicamos problemas. Eu conversava com uma jovem, inclusive essa semana, que ela cortou relações com a mãe e ela não quer saber da mãe. Casou em função dessa má compreensão de todo o ambiente familiar de onde veio. O casamento deu em divórcio e ela tem uma criança para cuidar, e é uma família agora monoparental, que é uma mãe cuidando de um filho. E a Bíblia também relata no seu bojo do meio, onde não existe perfeição, onde fala do pecado e da graça de Cristo,
A Bíblia relata problemas enormes de famílias. Então, se você tem algum problema, você pensa que todos nós somos contaminados pelo vírus do pecado e as heranças das gerações anteriores também muitas vezes atrapalham a nossa vida. E essa moça, jovem senhora, ela disse que ela não queria reatar relações com a sua mãe, porque sua mãe era tóxica, que era isso, que era aquilo. E aí eu perguntei, como que foi o teu relacionamento com essa mãe? Péssimo. Tá, mas para tu ser adulta, e nós sempre entendemos que todos nós, para chegarmos à vida adulta e sermos seres equilibrados na sociedade e na família, nós precisamos de duas mães e dois pais. O pai biológico, o pai afetivo, a mãe biológica e a mãe afetiva. Sem isso, nós não conseguimos estruturar a nossa vida emocional e, posteriormente, relacional. É lógico que o ideal é que a mãe biológica seja a mãe afetiva e que o pai biológico seja o pai afetivo. Porém, todo indivíduo, depois que nasce, ele precisa ser adotado. E hoje o flagelo da sociedade é a orfandade que nós temos aí fora. Por quê? O filho, ele nasce do útero da mãe para o seio da família. E na família ele vai ser gestacionado não apenas 9 meses, como no útero da mãe. Esse filho vai ser gestacionado até ele chegar a ser um adulto jovem, onde ele vai se desligar daquela família e formar um novo núcleo familiar. E hoje, nós analisando, nós vamos ver que o segundo parto do indivíduo é o mais complexo e mais complicado. Por isso que nós temos adultos infantilizados. Muitas vezes vão para casamentos infantilizados, levando a criança ferida. Geralmente, quando existe conflito entre um casal, muitas vezes quem fala alto nessa relação é a criança ferida que muitas vezes temos dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Então, nós precisamos prestar atenção, porque o casamento é uma relação para pessoas adultas e não para crianças. E, na maioria das vezes, quando nós temos conflito nos nossos casamentos, nós estamos agindo de maneira infantilizada. E quem está nos comandando é a nossa criança. Nós não podemos enjaular essa criança ferida lá dentro, nós precisamos dialogar com ela e precisamos ter um entendimento dos sentimentos que ela passou e do molde de onde ela veio, que foi a família, onde ela foi criada, e com isso, dessa forma, ela vai interagir pelo mundo. Por isso que o autoconhecimento é muito importante para que a gente viva relações adultas saudáveis. E é comum, muitas vezes, um menino ser filhinho da mamãe e se casar como filhinho de mamãe, ele não entrou na adultez e ele vai procurar uma mulher que seja mamãezinha dele. Então, em casamentos onde a esposa é maternal, o marido é infantil. E isso é muito comum, ou vice-versa. Em casamentos onde a esposa é infantil e o marido é um marido paternal, é um casamento desequilibrado e disfuncional. O casamento que dá certo é o casamento entre duas pessoas adultas. E agora Deus, ele vai nos ensinar aqui no Gênesis como que é o casamento certo, perfeito. E ele diz, então o Senhor Deus fez cair e ele então coloca, ele cria Eva da costela de Adão, dando a primeira lição de equilíbrio e divisão do poder, mesmo que, ao lermos a palavra de Deus, Deus ordena que o marido seja o sacerdote do lar, seja o líder, porém essa liderança tem que ser feita através de um componente que vai fazer com que dê certo, que é o amor.
Se tem amor, esse marido não vai ser o imperador, não vai querer determinar ordens dentro de casa, ele vai ser o líder da tribo, mas em amor vai dar tudo certo. Apesar que não é fácil dar certo, porque todos nós somos contaminados com o mesmo vírus, que é o pecado. E essa jovem que eu estava contando a história, eu pedi que ela me relatasse o que aconteceu. E ela disse, eu fui criado pela minha avó, tanto é que quando minha avó morreu, eu tive um luto terrível, muito maior do que quando meu pai morreu, do que quando eu perdi outras pessoas da família. Ok? Então, sua avó foi a sua mãe afetiva. Ok? Se foi assim, vamos lidar com esta realidade. Então, você teve a mãe biológica que te pôs no mundo e teve a mãe afetiva. Vai chorar por quê? Teve as duas. Ok. O que nós podemos fazer para compreender essa mãe que não conseguiu? E eu sempre uso o termo, por que será que a minha mãe, a tua mãe, meu pai, teu pai, não deu conta de fazer o correto ou fez coisas incorretas? E aí você puxa uma geração para cima, 2 gerações para cima, e você vai entender que houve replicação de algumas maldições familiares. E aí esta jovem senhora me disse assim, a minha mãe não foi criada pela mãe dela, ela foi criada pela avó dela. E eu disse, tá, e aí? Ela repetiu o que ela sabia. E aí, vai ser mais fácil perdoar essa mãe, porque ela não deu conta de ser tua mãe. E nós sempre retiramos os termos, minha mãe não quis, meu pai não quis, ou minha mãe fez, teu pai fez. Não. Nós sempre vamos para a expressão, minha mãe, por que será que a minha mãe não deu conta? Por que será que o meu pai não deu conta? Vamos olhar na história que vai haver algum fato que fez com que esse pai e essa mãe replicasse essa história. Ok? E aí nós não vamos dividir dentro de uma família quem é bandido, quem é mocinho. Nós vamos colocar todos no mesmo patamar de vítimas. Vítimas do quê? Da imperfeição. E se nós formos buscarmos em todas as gerações, nós vamos chegar a Adão e Eva. E aí nós vamos ver que a doença que eles sofrem é a mesma doença que nós sofremos. Um dia, muito indignada, eu tentando fazer uma reflexão nesse sentido, para que houvesse perdão de uma mãe, de uma avó, de uma familiar, a pessoa me disse assim, Joel, pode parar, porque eu já sei onde tu vai chegar. Como ela era uma cristã, ela disse, tu vai chegar em Adão e Eva. É isso mesmo. Vamos chegar em Adão e Eva. E aí, se chega em Adão e Eva, nós vamos entender o quê? Que o elemento que nos faz sermos disfuncionais é o mesmo para todo mundo, o pecado. E aí entramos no centro do Evangelho, que é Deus nos chamando para oferecer o quê? A sua graça e as suas misericórdias. Então aqui, versículo, nós temos que avançar, capítulo 2 de Gênesis, agora quando Deus faz o primeiro casamento. No verso 23 de Gênesis, assim, disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto o varão foi tomado. Por isso, e agora aqui fala, o Gênesis traz 3 elementos importantes para tornar um casamento funcional. Então, por isso, deixa o homem pai e mãe. O deixar pai e mãe não é uma situação geográfica, é uma situação emocional. Agora eu vou citar, na contramão aqui, Murray Bowen, que foi um estudioso que contribuiu para esta teoria. Ele desenvolveu a teoria do processo de diferenciação da família de origem, que diz
que para você formar uma nova família, você tem que passar por um processo de diferenciação da onde tu veio. Ou seja, deixar pai e mãe. E esse processo de diferenciação depende de duas estruturas que nós temos na nossa mente, que é a estrutura emocional e a estrutura da razão e emoção. Nós não podemos sufocar as emoções e viver só em cima da razão, porém não podemos viver apenas em cima das nossas emoções. E quer ver famílias que não conseguem fazer isso? São casais que colocam os filhos a dormir juntos na mesma cama. Eles não estão conseguindo e eles estão contribuindo para que esse filho, quando chegar na fase jovem adulta, faça o processo de diferenciação da família. E se isso for mantido por um tempo determinado, poderá afetar o desenvolvimento das relações no mundo adulto dessa criança. Portanto, criança não dorme em cama de pai e mãe. Isso não é a lei dos medos e persas. É lógico que em algumas vezes teu filho estava com febre, você colocou ele para dormir junto ou foi dormir com ele e o casal se separou. Isso acontece, não tem problema nenhum. Mas isso não pode ser uma constante, porque vai prejudicar o casamento dos pais e vai prejudicar o desenvolvimento psíquico dessa criança, e lá no mundo adulto ele vai ter muita dificuldade de formar vínculos no mundo adulto. E aqui diz então, deixar pai e mãe, não é abandonar. Eu conversava com uma senhora que recebeu a mãe idosa dentro de casa, e essa mãe idosa era uma terrorista, e ela estava enlouquecendo todo mundo. E eu disse, pois é, nós temos que fazer alguma coisa com essa mãe. Aí ela disse assim para mim, tá, o senhor quer que eu bote ela no olho da rua? Eu falei, não, porque se tu fizer isso, tu vai presa, tem o estatuto do idoso, graças a Deus. E os idosos, os filhos têm que cuidar dos idosos. Cadê o nosso advogado aqui? Tem mais que um aqui. Existe uma brecha na lei que, se o idoso não conseguir se sustentar, o filho é obrigado a pagar pensão para o idoso. Vão preparando aí a poupança, tá? Então, eu já estou sabendo de todos os direitos do idoso, tá? No dia seguinte que eu entrei na terceira idade, eu já fui atrás dos meus direitos e já falei lá para os meus filhos, vocês vão ter que me sustentar se o dinheiro não chegar. Bom, e aí Deus disse assim, ó, afinal é ser osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa. Então, osso dos meus ossos, carne da minha carne. E aqui demonstra, né, algo bastante interessante, que tornar osso dos ossos, carne da carne, né? Que Deus falou aqui, deixar pai e mãe, mas Adão e Eva, eles não tinham pais, era o Criador, o seu pai. Por quê? Por que isso está escrito na palavra de Deus? Para nos ensinar. E aí, o que acontece? Tornar-se uma só carne, unir-se à sua esposa antes. E unir-se, para haver uma união, tem que haver aquilo que nós fizemos na enxertia. A gente enxerta um galho no tronco, né? Então, o casamento poderíamos falar como um enxerto. E logo que a plantinha é enxertada, ela é amarrada, e ela tem que ser protegida. E é por isso que, às vezes, no passeio público, quando se planta uma plantinha ali, se coloca uma cerca em volta, uma haste que amarra, porque ela é frágil. Então, aqui, vocês que têm filhos em ponto de se casar ou são recém-casados, não se intrometa na vida dos teus filhos. Se você for uma sogra, uma mãe, um pai, um sogro metido, você vai atrapalhar. Só que
o grande dilema é que quando nós vamos para formar um novo núcleo familiar, a gente tem em mente no nosso sentimento que a gente tem que ser fiel à nossa família. Então, se na minha família se comia feijão preto, a gente tem que comer feijão preto. Esse foi um dos primeiros embates do meu casamento. A minha esposa nasceu, se criou lá no Paraná. Lá eles comem feijão preto só de vez em quando, em feijoada. Aqui a gente come quase todo dia, né? E aí um dia, eu divido os casamentos em uma parte, o casamento infantil, que todos nós passamos, né? Quem olha para trás vê que a gente, lá no começo, a gente tinha um casamento meio infantilizado, né? Afinal de contas, a gente nunca estava tentando ali formar um casamento de adulto. E do tempo do meu casamento infantil, eu me casei, vim morar em Novo Hamburgo, eu e minha esposa, a gente era professor da escola adventista aqui, e a minha esposa fez a primeira panela de feijão. Ela fez um feijão super gostoso, mas não era preto. E aí, depois do primeiro almoço, ela me perguntou, que tal o meu feijão? E eu, dentro da idiotice do meu casamento infantil, que eu era um abobado, eu disse para ela assim, meu amor, está muito gostoso o seu feijão. Ok, devia ter calado a boca nessa hora. Eu digo, mas não é igual da minha mãe. Então, graças a Deus, isso faz parte do meu casamento infantil, né? Hoje eu já estou no casamento avançado. Então, todos nós temos o direito de dar uma mancada de vez em quando. E hoje eu não troco o feijão da minha italiana pelo feijão da minha mãe, né? A gente vai se acostumando. Então, esse processo é o processo que a Bíblia aqui fala, unir-se à sua esposa, é lealdade, é fechar o casamento, é não deixar quem quer que seja se meter na nossa vida conjugal, para que a gente possa formar essa família de acordo com as negociações que pai e mãe vão fazendo, vai acontecendo depois. E a Bíblia diz que, então, deixar pai e mãe, tornar-se unir-se, né, a sua esposa e tornar-se uma só carne. E aqui, do tornar-se uma só carne, nós podemos entender que os casamentos só acontecem quando o casal consegue tornar-se uma só carne. E o que é tornar-se uma só carne? É formar vínculos afetivos profundos. Existem muitas pessoas que têm dificuldade de se vincular no mundo adulto. E muitas vezes essa dificuldade de se vincular acontece porque os vínculos infantis foram vínculos fragilizados com as pessoas que deveriam cuidar e amar, né? Então, assim, e é por isso que essas reflexões terapêuticas são importantes para a pessoa compreender aquilo que da onde que vem. Porque para eu fazer algum processo de mudança comportamental nos meus relacionamentos, eu preciso entender onde vieram as disfunções. E aí, muitas vezes, aí vem John Bowlby, né, que ele estudou e escreveu a teoria dos vínculos, a teoria do apego. E uma criança que faz um apego seguro com os seus pais, que não aquele apego de superproteção que prejudica o desenvolvimento da criança, e nem aquele apego de abandono, mas um apego de deixar o filho fazer aquilo que ele pode. Tem mães que insistem, pais que insistem em dar comida na boca da criança, enquanto ela já pode fazer isso. Claro que faz sujeira, mas isso prejudica o desenvolvimento. E eu tenho comigo uma teoria que eu sempre falo. Tudo aquilo que um filho pode fazer e o pai faz no lugar dele,
a nota fiscal desse serviço é um atestado de incompetência para esse filho. Então, não faça nada que o filho de você tem condições de fazer, porque isso é importante para o desenvolvimento no mundo adulto dele. E aí, existe um outro viés aqui, que é o tornar-se uma só carne, e que também se aplica, que é a questão da intimidade sexual de um casal. E nós sabemos que a sexualidade entre um casal, um homem e uma mulher, ela toca em registros profundos, inclusive do inconsciente. E é por isso que nós, como cristãos, nós apregoamos que a intimidade sexual deve ser restrita ao ambiente protetivo do casamento, porque é ali onde o casal precisa tornar-se uma só carne. Porém, se nós analisarmos a palavra sexo, ela tem origem no seccionar, no dividir. Ora, não é uma incongruência se essa questão da intimidade sexual, ela seria o tornar-se uma só carne? Por que a origem desse termo diz seccionar, dividir, separar? Sabe por quê? Porque é a sexualidade do casal que vai dividir eles da família da onde eles vieram e que vai botar uma fronteira. Aonde eu vim é uma coisa, aonde eu estou agora nesse casamento é outra coisa. E é por isso que o casal precisa de ter um ambiente privativo. E é por isso que pais não devem de dormir com filhos, por isso que quarto de pai e mãe tem que ter a porta fechada, salvo-se exceções, né? Que tem sempre exceções, mas a privacidade do casal é muito importante. E essas lições aqui, estão aqui no Gênesis. Se a gente estudasse, se todos estudassem e compreendessem isso, teriam casamentos funcionais e normativos. Mas nós estamos ainda dentro daqueles 2 capítulos que não tinha pecado. E agora, já no capítulo 3, vem algo fundamental. E aí houve, então, o pecado, né, do fruto, da árvore proibida, que todos nós conhecemos. E agora, no versículo 8 do capítulo 3, que já relata o mundo pós-pecado e as relações pós-pecado, diz assim: quando ouviu a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Por que eles se esconderam, se afastaram de Deus? Porque agora começou a existir um elemento que me afasta de Deus e afasta você de Deus e afasta todos nós de Deus, que é o elemento pecado. E agora, já dentro da égide do pecado, e chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo de mim e me escondi. Então, a partir do pecado, nós perdemos a glória de Deus, e aí começou o ser humano querendo usar roupas, e Adão e Eva, eles pegaram folhas, né? E depois Deus ensinou que aquelas folhas não iam cobrir eles, que a verdadeira cobertura estava na pele do cordeiro, que deveria ser sacrificado, porque essa era a graça de Cristo, que um dia morreria por eles para resgatá-los do mundo do pecado. E agora, houve então o problema. E agora, e chamou Deus, né? E aqui diz assim: então disse o homem. E agora vem a justificativa, que é um mecanismo de defesa chamado mecanismo de defesa de projeção. A maneira mais fácil de nós resolvermos os nossos problemas é dizer que o culpado é o outro. E isso começou agora, recentemente, quando entrou o pecado,
E Adão disse assim: ah, Senhor, a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu. Então a culpa não foi de Adão, foi de Eva. E desde ali os casamentos, o que mais as pessoas usam são mecanismos projetivos. Por que nos conflitos conjugais, as pessoas, quando estão ali no conflito, elas falam: porque tu, porque eu, porque o meu, porque o teu. Vocês podem notar que nos conflitos, esses termos são muito usados. E quer ver como é interessante? A Universidade de Washington, nos Estados Unidos, acompanhou 124 casais recém-casados e constataram que casais que utilizavam os pronomes meu, eu, você e seu, eles tinham os conflitos mais acirrados no casamento. E os casais que usavam o pronome nós e nosso, eles tinham conflitos que eram administrados de maneira mais serena. Então está aí dada a dica. Quando você tiver um conflito e que for relacionado à família, ao casamento, porque a nossa família, porque o nosso casamento. Porque muitas vezes o casal, no auge do conflito, eles esquecem que existe um terceiro elemento. E nós ensinamos lá na universidade que um casamento é formado por 3 partes: o eu, o você e o nós. E o nós é o casamento. E alguns no conflito, eles inclusive dão um tiro no pé e que furam o casco do barco, que é o casamento. E o casamento começa a botar água para dentro. Naquele conflito irracional, eles acabam afundando o barco que carrega esta relação. Interessante notar. E a Bíblia diz tornar-se uma só carne, e isso não significa que a partir do momento que nós nos casamos, vamos perder a nossa individualidade. Nós precisamos ir em frente. Aqui na revista tem a comunicação não violenta, não vou poder falar aqui, mas vocês podem ler e entender que é muito importante. Como a gente estabelecer um relacionamento não violento. Se você acha que a tua família é uma família diferente, que você vive sozinho com teus filhos, que você foi alcançada se a tua vida foi alcançada pela morte de um dos componentes, isso é tudo muito triste e doloroso. Mas enquanto estivermos nesse mundo, nós vamos ter famílias imperfeitas, tá? Inclusive, uma das grandes lições que Deus deu foi colocar Jesus. Se a gente tivesse que escolher um casal, né, que se casou perfeito e que poderia vir Jesus e seria a família comercial de margarina, Jesus teria sido filho de Rebeca e de Isaac, mas Jesus foi filho de Maria e José. E Deus introduziu Jesus numa família reconstituída, porque José era viúvo, tinha filhos do casamento, e a Bíblia não detalha, mas poderá, porque como se vivia ali em ambiente de pecado, né, as famílias, poderá ter acontecido que Maria pudesse ter até conflitos com esses enteados, que eram os filhos de José, do casamento anterior dele. Então, Deus, ele não diz que para você alcançar a eternidade, você tem que vir de uma família perfeita. Deus quer resgatar a todos nós. Tem algumas coisas que a gente não entende. E eu, particularmente, tenho uma lista de coisas que eu quero perguntar para Deus quando eu chegar no céu. Coisas que eu não entendi, talvez eu vou morrer e não vou compreender. Das coisas, dos conflitos e dos dilemas em viver nesse mundo de pecado. E eu quero chegar no céu
e eu vou chamar Jesus para uma DR, chamar Deus para uma DR. E eu tenho uma lista de perguntas que eu não entendi nessa vida e que eu vou fazer para Deus. Talvez você tenha essa. Não sofra por perguntas que não vão ter respostas enquanto você viver aqui. Coloque nesse caderno e nessa lista para perguntar para Deus. É lógico que nós não devemos de deixar as nossas dores conduzir a nossa vida. Mas faça a tua lista de inquietações que você tem do seu mundo, do seu viver nesse mundo de pecado, da tua família, do teu casamento, das tuas questões. Faça uma lista para perguntar para Deus, porque talvez muitas dessas perguntas não vão ser respondidas aqui. E finalizando, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Apocalipse 21 e 22, onde se fala então do Éden restaurado. E eu não vou ter tempo de ler, mas aqui fala das maravilhas que será o Éden restaurado. E Deus deseja restaurar. E quem que ele vai colocar para morar nesse Éden restaurado? Quem? É tu, é eu. Está no plano dele levar você, tua família. Porque o Éden primitivo não foi habitado por famílias com filhos. O Éden primitivo foi habitado apenas por um casal. De uma maneira técnica, a gente fala que a família é inaugurada com a chegada do primeiro filho. Então, Deus pretende restaurar o Éden com famílias. E essas famílias é a tua e é a minha. E que nós precisamos lutar. Enquanto tivermos fôlego de vida, nós precisamos lutar para dar um bom testemunho para as gerações futuras, para a nossa família, para que todos se preparem e queiram estar juntos, reunidos no lar eterno. Quantos gostariam de se colocar nesse plano de Deus, de ir com seus queridos, habitar no Éden restaurado? Que Deus te abençoe. Vamos ouvir que a letra dessa música é muito interessante e pertinente para esse momento. Eu senti, não teria esperança. Sem tua graça, não teria salvação. Por amor que te fez tomar a cruz por mim, foi o amor que tornou-me o vencedor. Sou livre, me perdoou. É o poder de Cristo em mim. Jesus, minha vitória é a promessa de Cristo em mim. Se a pedra
a morte Jesus venceu para salvar-nos e purificar-nos. Não há nada como o nosso Deus. Vamos orar. Se você chegou aqui, quem sabe apertado, com o coração apertado, por causa dos dilemas do viver nesse mundo de pecado, seus desafios pessoais, familiares, saiba que você é livre. Você é livre. Cristo pagou. Não precisamos nós pagar por aquilo que fizemos equivocadamente. Nós somos livres porque Cristo está em nós. E essa é a promessa de Deus para nós. Que nós saiamos daqui leves com essa promessa no nosso coração. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de amor, nós queremos te agradecer, Pai, porque mesmo vivendo em momentos tão difíceis da história desse mundo como estamos vivendo, e mesmo estando envolvidos em tantas problemáticas familiares, conjugais, enfim, desse mundo, nós temos a esperança que, se nós aceitarmos a Tua graça, nós seremos libertados. E um dia na glória seremos libertados do jugo do pecado e vamos viver eternamente livres no céu. Que o Senhor abençoe, que possamos estar lá. Abençoe esse grupo que cantou de maneira tão maravilhosa, que inspirou o nosso coração. Que nós possamos lutar até o nosso último fôlego para estar de mãos dadas com a Tua mão, Salvador. Despeça-nos com o Teu amor e a Tua paz. Em nome e pelo amor de Cristo Jesus. Amém. Obrigada, Joel, Dr. Joel, meu Dindo. Eu chamo ele de Dindo porque ele que me levou, eu e meu marido, no encontro de casais. Tenho um carinho muito grande por ele. Em nome do Ministério da Mulher, agradecemos também ao coral por estar presente. Vocês estão de parabéns todos. Fiquei muito emocionada de ouvir vocês.
Betinho, já parabenizei ele. Disse que o trabalho dele tá, ó, nota 10. Parabéns a todos vocês, que Deus abençoe a todos. Quarta-feira, às 15 horas, tem o culto dos idosos, mas aqueles que quiserem participar, podem participar. É um culto que acontece toda quarta-feira à tarde para elas e para eles, os idosos. Nós temos culto amanhã às 19h30, aos domingos. Na quarta-feira também às 19h30. E eu vejo vocês daqui a pouco lá no Parcão, tá bom? No nosso projeto Quebrando o Silêncio. Todos fiquem com a graça de Deus e vão em paz. Aqui estás, presente entre nós, te adorarei, te adorarei. Aqui estás, trazendo nova paz, te adorarei, eu te adorarei. Aqui estás, presente entre nós, te adorarei, te adorarei. Aqui estás, trazendo nova paz, te adorarei, te adorarei. Poderoso, maravilhoso, vitorioso, Deus de promessas, meu Deus.